Oi, eu sou a Lô Politi, sou cineasta, sou diretora do filme Sol, que vai estrear agora na Mostra de Cinema de São Paulo e depois estrear nos cinemas provavelmente em fevereiro. É uma história de pai e filho, na verdade é uma história de pai e filha. É um cara que tem uns 35 anos e que foi abandonado pelo pai quando era criança e que se reencontra com a filha de quem ele estava desconectado, uma filha de 10 anos, e ele não consegue se conectar com ela. Ele não, embora tenha uma relação claramente bastante afetuosa entre eles estão desconectados. E aí ele recebe nesse momento que a filha vem passar férias com ele recebe notícias do pai que ele não tinha notícia fazia 30 anos. E aí ele acaba tendo que ir atrás do pai e tem que levar a filha com ele, e aí ele passa por toda essa tentativa de reconexão, ou pelo menos tentativa de entender a desconexão com o pai, para poder se reconectar com a filha. Teodoro Filho. Seu pai, meu filho, tá aqui, é um fiozinho de vida. Por que eu nunca conheci seu Teodoro? Porque eu não sabia que ele estava vivo. Ele não se conecta com a filha, mas a filha se conecta com o pai, né? Então a gente pode dizer que com o avô, né? Com o pai dele, né? Então a gente pode dizer que o Sol é um filme de conexões, né? E da busca pelas conexões, né? Exatamente, da busca pelas conexões, ou no mínimo na tentativa que as conexões não se desfaçam, né, ao longo da vida, porque é isso, né? Amor, filme, o tempo é muito cruel com o amor, né? Se a gente deixa para resolver alguma coisa daqui a pouco e aí não tem coragem, sei lá, passa uma semana, aí passa um mês, eles falam, não, mês que vem, não, semana que vem, não, ano que vem, não, nunca mais. E aí as coisas realmente ficam mais difíceis, especialmente quando você vira adulto, né? Eu acho que tem uma coisa da criança que a reconexão com a criança é mais fácil, porque ainda não está tão sedimentada, né? E também acho que com as mulheres é mais fácil do que com os homens, né? E tem uma cena, sim, e tem uma cena bem interessante, sem dar spoiler, que o protagonista conversando com o pai dele, ele manifesta ali uma frustração que ele tem com o pai em relação a um episódio com a mãe dele. E também isso é uma coisa muito atual, né, nesse Brasil bolsonarista, né, em que relações afetivas se romperam, né? Eu não gosto de dizer que foi por causa de política, mas por posturas de vida das pessoas, né? Porque ninguém deixa de falar com alguma pessoa por ter votado em XYZ, mas são posturas de vida. Mas o fato é que teu filme também dialoga com esse momento do Brasil, né? Em que as pessoas, por frustrações passadas, estão rompendo laços afetivos, né? Onde a gente vai parar, né? Olha, acho que dialoga até mais um pouco nesse sentido, porque se a gente está falando de desconexão, não só por brigas, né, por decepções e tal, ou afastamento, por abandono, que é o meu caso do filme, mas a gente também está muito desconectado por causa da pandemia, né? A gente passou, todo mundo, um ano e meio sem ver as pessoas que mais ama, assim. E isso, queira ou não, desconecta, porque o tempo é isso, o tempo é cruel mesmo, sabe? Aí tudo bem, você acaba revendo algumas pessoas e tal, e fala, nossa, parece que não passou tanto tempo, mas passou. A gente mudou e um monte de coisa aconteceu e tal. Então, acho que dialoga muito nesse sentido. E nas questões familiares, assim, eu deixei de falar com algumas pessoas, sim, até familiares, assim, porque ficou muito pesado, né? Tá muito pesado, as pessoas estão muito bélicas, né? Tá tudo muito difícil. E aí pensei muito. Esse filme a gente terminou de montar ele, já estava começando a pandemia, e durante toda a pandemia a gente foi finalizando e fazendo trilha, fazendo edição de som, revendo montagem, que são coisas que precisam de muita sensibilidade e tempo, porque é uma coisa que precisa maturar mesmo, né? E normalmente a gente não tem. E com a pandemia a gente teve, todo mundo teve. Então, e todo mundo muito mais sensível. Então, assim, o compositor, o Gustavo, o Guilherme Garbato, que fez a trilha, ele estava mais sensível do que ele é normalmente. Ele sozinho em casa fez uma trilha muito mais bonita, ou não sei se mais bonita, mas mais profunda, mais sensível mesmo, sabe? E esse foi o processo de todos nós. Então, eu acho que tudo isso ajuda o filme a ter uma coisa emocional mais forte. É um filme que é emocional, mas ele é seco ao mesmo tempo, né?
Ele é um filme que não tem muito diálogo, assim, não tem tantas palavras, as coisas não se explicam tanto, né? Na verdade, as coisas estão muito mais no não dito do que no dito. Você teve o privilégio, posso dizer assim, de lançar 2 filmes esse ano na pandemia, né? Um é o Alvorada, o documentário sobre os últimos dias da Dilma lá no Palácio do Alvorada, antes do golpe, e o outro agora, O Sol, que estreia na Mostra. E são 2 filmes pesados, né? Mas eu diria que pesados não na maneira como você conduz a história, mas pesado naquilo que você, para usar uma expressão que você falou agora, naquilo que não está dito, né? Porque O Sol é um filme leve, é um filme que tem uma narrativa leve, mas ao mesmo tempo a gente sente aquele amargor ali no fundo, né? E o Alvorada também tinha um pouco disso, né? Como é que é isso para você? Acho que é uma coisa da melancolia, né? Os 2 filmes são melancólicos, né? São muito melancólicos. E justamente, os 2 trabalham no não dito, né? No Alvorada a gente trabalha muito na rotina, né? E no próprio palácio, quase como uma metáfora de tudo que está acontecendo, de tudo que a gente entende sem que precise ser dito. E no Sol, a gente tem um protagonista que é muito introspectivo, né? Que é muito para dentro, um coprotagonista que não fala, que é o pai dele, que é o avô, que é o Teodoro, e tem uma menina que fala muito, porque é uma criança, né? E que faz toda uma coisa, enfim. E aí a gente mergulha no Theo, né? E o Theo tem uma melancolia de uma pessoa que foi abandonada pelo pai. Ele vai o resto da vida carregar essa melancolia. O bom do filme, que eu acho que tira, que deixa ele leve, né? É que ele, de alguma maneira, não está tudo perdido, porque ele consegue, né? Ele consegue se conectar, ele acha um outro caminho, né? Para se conectar com o amor mesmo. E isso está muito na filha, né? É engraçado que são 2 homens, né? Que são muito para dentro, e 2 mulheres muito para fora, né? Porque tem a Duda, que é a filha, que é essa menina espertíssima e tal, e tem a Dona Regina, que é a mulher que cuida do seu Teodoro lá onde ele mora no sertão, e que também ela tem um papel muito importante, porque ela que, na verdade, ela arma, né, para que eles se reconectem, né, para que as coisas funcionem. Então, são 2 homens muito para dentro e 2 mulheres que estão ali para resolver o problema, assim. E aí, no fim, eu acho que ele tem um final, que eu não preciso contar aqui, que ele parece triste, mas, na verdade, ele é muito libertador, né? Porque o objetivo final é plenamente atingido, assim. Então, mas, enfim, tem um custo, né? Como tem tudo na vida da gente, né? Relações familiares são complicadas, né, Piero? Eu acho que todo mundo, por isso, assim, eu acho que eu considero que é um filme aberto, embora ele seja um filme mais silencioso e tal, porque é uma história mega universal, assim, é um universo universal, é meio ridículo, mas é um sentimento meio universal, tanto os bons quanto os ruins, né? A gente tem essas coisas com os nossos familiares e com as pessoas que a gente ama em geral, né? Mas principalmente com família, né? A história de pai e filho rende realmente, desde que o mundo é mundo, rende muito, né? E você toca num ponto crucial, né, dessa relação familiar, que é o abandono paterno, né? O homem que abandona a família. Que dialoga muito com o Brasil de hoje, que a gente está falando, né? Sim. Realmente a gente deu uma pesquisada nisso, né? Eu fui entender o tamanho desse buraco, é uma coisa impressionante o que tem de abandono paterno, né? Impressionante, é muito impressionante o número mesmo. E você parou para pensar a importância que o teu filme tem nesse sentido? Porque, geralmente, o audiovisual brasileiro, considerando cinema, novela, ele sempre retrata, com a visão machista, patriarcal do homem, a mulher abandonando a família. E essa coisa do homem abandonar, ela nunca foi retratada na mesma medida. E você é uma mulher que está contando o inverso, né? Que é uma realidade grande, né? Estatisticamente, existem muito mais homens que abandonam família do que mulheres, né? Mas muito mais mesmo. Se eu não me engano, mais de 80%, segundo o IBGE. O IBGE tem esse levantamento. 99%. É muito difícil a gente pensar numa mulher abandonando. Exato. É muito difícil. E o teu filme, ele quebra essa narrativa, né? Eu não tinha me dado conta dessa coisa do audiovisual, do cinema, retratar a mulher. Eu nunca tinha pensado nisso.
Agora, eu já pensei muito em por que eu estou fazendo esse filme. Por que eu, que sou mulher, estou fazendo o segundo filme com protagonista homem, né? Estou filmando agora o terceiro filme, meu terceiro filme ficção, que é o filme sobre a Gal Costa. Graças a Deus, vou fazer sobre uma mulher. É ficção e é Gal dos anos 60, 70 e tal. Eu vou dirigir com a Dandara Ferreira. A gente vai filmar agora, logo daqui a 2 meses, sei lá. E aí eu estou muito feliz de estar mergulhada no universo feminino e de que mulher, né, que é a Gal. Uma coisa impressionante, assim. E tem um outro filme que também é sobre uma criança, uma menina de 10 anos de idade, uma menina também. E aí eu fiquei pensando muito nisso, assim. Mas, na verdade, eu acho que o que eu mais queria era olhar justamente com... Peraí que estou aqui só um minutinho. Olhar justamente com um olhar feminino o homem por dentro um pouco, sabe? Esse jeito que os homens... É óbvio que eu não consigo, eu não tenho lugar de fala, né, para retratar por dentro, mas me interessa muito como os homens reagem a essas questões emocionais mais fortes e como eles se sabotam o tempo todo, entendeu? Quando você vê que são as mulheres, né, uma menina e uma senhora, que de alguma maneira conseguem trazer essa conexão do homem para o outro, né, para o amor, para fora, né, consegue puxar ele para fora. Eu acho que, de uma certa maneira, esse é o meu papel, assim, ao escrever isso e ao filmar isso, sabe? Eu me sinto... Eu tenho muito interesse pelo universo masculino oculto, né? Que eu sinto, eu tenho muito amigo homem, enfim, tenho muita relação com muitos homens e eu sinto isso o tempo todo, sabe? Dessa coisa de... É um autossabotamento mesmo, né? É uma maneira muito complicada de lidar com as emoções mais profundas, né? E aí se perde, né? Muitas vezes se perde numa bobagem, digamos assim, mas se perde em relações muito profundas e muito primárias, que é a relação com o pai ou com o filho, né? Vai namorar? Não, a gente só vai resolver esse assunto aí do seu Teodoro e voltar rapidinho pra casa. Teodoro Filho? Isso. Ah, graças a Deus. A última cama colada lá na janela. Ahora lo más importante es que alguien esté con él las 24 horas del dia. Você acha que a gente vai conseguir se libertar desse Brasil cheio de ódio e frustrações algum dia? Porque é impressionante, o teu filme, o tempo inteiro, do início ao fim, eu não sei se eu estava contaminado pelo Alvorada, lá, pelo teu trabalho no Alvorada, mas eu fiquei fazendo essas conexões, porque você está, de certa maneira, falando desse universo nosso aqui, né? Desse Brasil em que as pessoas são frustradas, são rancorosas, sabe? São amarguradas, guardam uma coisa lá por 10, 20, 30 anos. Né? A gente vai superar isso um dia, né? A gente vai se libertar disso. Se o Theo superou, todo mundo vai esperar. Não, vai, eu espero que sim, né? A gente tem que acreditar que sim, porque senão a gente para tudo, né? A gente está num momento bem ruim, né? Não tá dando para ser muito pessimista, desculpe, não está dando para ser muito otimista nesse momento, né? A única coisa que me deixa um pouco mais otimista é que a gente está saindo da pandemia, parece, né? Então isso dá, eu falei assim, nossa, eu vou lançar um filme no cinema, eu vou ver com os meus amigos no cinema. Aliás, venha, quarta-feira, dia 27, que estreia na mostra, porque a gente esperou um tempão para lançar o filme, porque precisava ser presencial, a gente tinha que lançar não podia, a gente não queria e não podia, pela distribuidora, lançar em festival online ou qualquer coisa online. Então, assim, isso saber que a gente vai estar num cinema semana que vem, vendo esse filme, que tem que ser visto no cinema, sabe? Ele pede uma tela grande, né? Ele é um road movie, ele foi todo filmado na Bahia e a imensa maioria do tempo no sertão da Bahia e no Recôncavo, né? É um filme esteticamente muito cinematográfico, assim, então eu ia ficar muito triste de lançar o filme online, sabe? Das pessoas vendo numa tela pequena e tal. Então, só isso já está me fazendo otimista. E eu acho, na verdade, que o jeito da gente ser otimista é olhar para dentro, voltando para o filme, sabe? É olhar para isso, assim, putz, eu vou conseguir
lançar meu filme no cinema, eu vou conseguir me relacionar com fulano, ciclano, porque eu acho que é isso que a gente não pode deixar zoar com o que está acontecendo. Porque acontece, né? Porque você vai ficando pessimista, você vai ficando rancoroso, como você fala, né? Pô, eu não consigo ver jornal mais, assim. Acho que todo mundo deve estar com essa dificuldade. É muito complicado, é muito tempo, com uma coisa muito pesada em volta, né? Desde você sabe exatamente desde quando, né? Mas enfim, a gente tá numa coisa, e ainda veio a pandemia, né? A gente está falando do Brasil politicamente, ainda veio a pandemia, colocou todo mundo muito para baixo. E eu acho que assim, a primeira tem a saída política, né? Que a gente tem que ir atrás, que a gente tem que ir para a rua, que a gente tem que se posicionar, mas, sobretudo, acho que a única saída é para dentro. É a gente realmente se reconectar com a gente, com as coisas que a gente gosta, com as coisas que a gente sabe fazer, e com as pessoas que são importantes para a gente, porque desconectou todo mundo. Eu já estou com 2 doses, provavelmente você já está também, muita gente, a maioria das pessoas que já está com 2 doses, pelo menos aqui em São Paulo. E eu não tenho coragem de sair ainda. A gente se acostumou com essa coisa meio ruim, sabe? Do isolamento e tal. Aí é péssimo, né? A gente tem que realmente... É uma introspecção constante, né? A gente sempre está, na medida do possível, sozinho. A gente tem que mudar essa chave. Ainda bem que assim, esse filme, realmente, o Theo, ele totalmente se liberta. E acho isso bom. Eu acho que todo mundo se liberta. O Teodoro também se liberta, do jeito dele. O que era importante para ele, ele acaba se libertando, e ele ainda antes de resolver a vida dele, ele de alguma maneira provoca a coisa mais importante, que provavelmente, da vida dele, que foi a tentativa ou a reconexão de pai e filho. Já que ele não conseguiu recuperar o filho, pelo menos ele fez uma coisa muito importante para o filho na vida, e que talvez tenha redimido ele, sabe, de toda uma vida de ausência, né? E de abandono. Eu resolvi levar o seu Teodoro para Salvador, levar para uma clínica em Salvador. Eu quero só ver, viu? Seu Teodoro ficar quieto lá. Seu Teodoro! Vovó! Demorou 1 ano para você mandar ela para cá. Agora deixa ela comigo, que eu sei cuidar bem da minha filha. Duda! Por que você nunca me procurou?